Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que está em Mateus 12, no versículo 22, que fala assim: Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus curou, de modo que ele pôde falar e ver. Hoje eu gostaria de falar para vocês que quando uma pessoa ela está endemoniada, não significa necessariamente que ela está possessa no sentido espalhafatoso que muitas vezes a gente vê em algumas igrejas e muitas vezes a gente vê em filmes, sabe essa coisa assim gritante? Muitas vezes não. Porque a pessoa que ela está endemoniada é porque quem está liderando e conduzindo a vida dela não é Deus, não é a luz. Então não existe meio termo. E é algo para a gente pensar. Quem está conduzindo a nossa vida? Se não é Deus, consequentemente é o diabo. Porque tem aquela história aí de um lado o anjo e de outro lado o demônio. E aí ele estava em cima do muro e o anjo toda hora falando: vem pro meu lado, vem pro meu lado, aqui é melhor. E o outro em silêncio, né? Paradão, de boa. E aí o homem falou: mas por que só o anjo tá me chamando? Por que você não? E ele falou assim: ah, porque você está em cima do muro. E se você está em cima do muro, você já tá do meu lado, então não preciso te chamar. Então não existe meio termo, entende? Se não é Deus que é o Senhor da sua vida, então é o demônio. Então, quando eu penso nessa palavra que levaram o demoniado a Jesus para que ele fosse curado, liberto, era porque ele estava consequentemente nas trevas, né? E aqui tá falando aqui que ele era cego e mudo, porque quem não tem Jesus conduzindo a sua vida, liderando a sua vida, ele não conhece a luz, ele não tem a luz, e ele então estava cego aqui. E um indício, né, que a pessoa não tem Jesus é porque ela tá na escuridão. E às vezes, você já percebeu, você conhece alguém que a gente fala para essa pessoa e ela não consegue enxergar um palmo na frente do seu rosto, ela não consegue enxergar, para ela tá tudo bem, ela não enxerga o mal que ela tá fazendo a ela mesma. Por que que a pessoa não consegue enxergar que aquilo faz mal para ela? Porque ela tá cega, porque existem uma venda em seus olhos, escama nos seus olhos, que parece que tem alguém tampando os seus olhos, e isso é o mal. Por que alguém ia ficar ao lado de uma pessoa que só veio para matar, roubar e destruir? Se ela estivesse enxergando, não consegue enxergar a verdade, não consegue enxergar o bem, não consegue enxergar a luz, não consegue enxergar que ela está se deteriorando, que ela está se destruindo, que ela vai morrer e que depois que ela morrer, ela vai passar a eternidade sofrendo. A gente pensa assim, qualquer pessoa entende isso e quer ficar ao lado de Jesus, porque é o mais óbvio que uma pessoa quer. E por que que essas pessoas não querem? Porque existem demônios conduzindo a vida dela e tapando os seus olhos para que ela não possa enxergar o óbvio. Então, trouxeram essa pessoa que não estava enxergando e também não falava. E quando uma pessoa também é conduzida e liderada, né, pelos demônios, é, ela não consegue nem pedir ajuda, muitas vezes. Ela não consegue falar, ela não consegue nem se expressar assim, no sentido, por favor, me ajuda, me ajuda a sair daqui. E o que eu acho muito interessante essa palavra que fala que levaram, ele por si só ele não conseguia, levaram até Jesus esse endemoniado. Então, o que eu quero dizer para nós que encontramos a luz, para nós que encontramos o Evangelho, a palavra, qual que deve ser as nossas atitudes, né? Primeiro, tirado de nós as escamas dos olhos e agora a gente pode ver a luz, o primeiro fruto de tudo isso, de ter um encontro com Deus e de enxergar a luz é você falar. Porque quando nós estávamos nas trevas e fomos transportados para a maravilhosa luz, ou seja, Jesus tirou a venda dos nossos olhos, nos libertou. E aqui estava falando que assim que Jesus libertou esse endemoniado, ele pôde
falar e ele pôde ver. Então, assim que a gente vê, assim que a gente vê a luz, a gente, consequentemente, a gente também começa a falar as boas novas. Gosto muito daquela história que Jesus se revela àquela mulher no poço e a primeira atitude dela é falar para todas as pessoas que ela conhecia que ela tinha encontrado Jesus e que as pessoas também deveriam encontrar Jesus. Então, a primeira atitude, depois que a gente vê a luz, é falar. A gente precisa falar para as pessoas. A gente precisa falar, mas também a gente precisa conduzir as pessoas até Jesus. Que essa seja o fruto do nosso encontro com Jesus. É ver a luz, é falar de Jesus e é levar as pessoas. Através das nossas vidas, a gente, muitas pessoas em nome de Jesus sejam alcançadas, muitas pessoas em nome de Jesus sejam libertas, muitas pessoas através da nossa vida tenham um encontro real com Jesus e que essas pessoas sejam libertas, sejam curadas. Porque o que é o Evangelho? Ele é um mendigo ensinando o caminho para outro mendigo onde encontra pão. Ou seja, todos nós já estivemos nessa situação de escuridão, mas agora que nós chegamos à luz, não podemos ficar parados. Eu sinto muito mesmo te falar que se você, se a sua vida não manifesta Deus, se a sua vida, se você diz que enxergou a luz e você não fala, e você não conduz as pessoas até Jesus, eu sinto muito dizer que você não encontrou o Evangelho, você não encontrou a palavra que está na Bíblia, você não encontrou Jesus. Porque quando o maior indício de que nós encontramos Jesus é que agora a gente pode ver, então agora a gente pode falar. Então agora a gente pode conduzir as pessoas até Jesus para que essas pessoas encontrem aquilo que a gente encontrou um dia. Não existe essa coisa de felicidade contida só para nós. A gente precisa falar, já que a gente viu, né? Já que Jesus nos curou e agora a gente pode ver, a gente também precisa falar, e a gente precisa conduzir as pessoas até Jesus para que elas possam ver também, para que elas possam falar e conduzir outras pessoas até Jesus. Então, é isso que eu quero dizer. Se nós temos um encontro verdadeiro com Deus, se é Ele que lidera e comanda as nossas vidas, algo de bom tem que fluir de nós. Nós precisamos dar frutos. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Qual frutos temos dado? Estamos falando? Então, se não estamos falando, talvez não enxergamos ainda a grandeza, a plenitude que há em Deus. Precisamos ter um reencontro para Ele e pedir para que Ele realmente cure tudo em nós, né? Porque aqui está falando muito claro que depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, como nós éramos antigamente, e Jesus o curou, libertou disso, de modo que agora ele pôde falar e ele pôde ver. Que isso seja um fruto na nossa vida, para que a gente possa conduzir outras pessoas até Jesus. Deus abençoe a sua vida.